Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto bastante interessante e importante e vou dar, obviamente, a base bíblica para essa afirmação, que é a questão que é muito comum, basicamente em igrejas pentecostais e com foco na congregação cristã no Brasil. Isso é extremamente comum. Muitas das vezes, quando você questiona uma palavra, mesmo na mente, assim, alguma coisa que você ouve, uma pregação que você ouve, e essa pregação você desconfia dela. Você fala, não, peraí, isso daí, será que isso é verdade? Ou isso não está na Bíblia? Muitas das vezes, os pregadores, eles costumam utilizar de alguns argumentos de dizer que se você estiver duvidando do que ele está falando, você está pecando contra o Espírito Santo. Aliás, eu tenho até um exemplo disso daí, que eu já ouvi isso, todo mundo aqui sabe, né? Eu era da congregação cristã. Uma vez eu estava numa reunião e foi dito isso, dizendo que se você duvidasse do que o pregador estava dizendo, por exemplo, você poderia estar blasfemando contra o Espírito Santo, porque como ele é tomado pelo Espírito Santo para estar proferindo aquelas palavras, se você desconfia do que ele está falando, quer dizer que você não está acreditando no Espírito Santo, para vocês verem o nível de absurdo que isso chega. Então, isso é bastante comum aí em várias igrejas. Eu já ouvi falar disso em vários lugares, assim, o pessoal dizendo, não, não, peraí, se foi Deus que falou ali, você tem que tomar cuidado e não sei o que lá. E eu quero trazer a base bíblica disso. Só que antes preciso te pedir, não se esqueça, se inscreva no canal, curta, compartilhe, dê like no vídeo, porque isso ajuda muito essa mensagem a chegar para muito mais pessoas. Também deixe os comentários, isso também ajuda, porque ajuda o engajamento do vídeo e, portanto, ajuda com que o YouTube reconheça que esse daqui é um conteúdo bom, de qualidade e passe para mais pessoas. Então, dessa maneira, você está contribuindo para divulgar a mensagem do Evangelho. Bom, então vamos lá para o vídeo. O vídeo de hoje eu não vou também fazer muitas edições, eu vou falar assim, vou colocar aqui na tela, eu quero fazer um negócio bem, uma conversa, na verdade, e qualquer dúvida, não esqueçam, coloquem aí nos comentários, tá certo? Bom, então vamos lá. É, e aliás, é até uma pergunta que eu queria fazer para você que está assistindo. Você já ouviu falar nisso daí? Que se você duvidar de uma pregação, de um profeta, de alguém que chega na sua frente, assim diz o Senhor, faça isso, aquilo outro, Deus manda te dizer, e você não acreditar, você pode estar correndo um risco. Você já ouviu falar nisso daí? Se você já ouviu, deixa aqui nos comentários que eu queria ouvir, eu queria entender e na verdade, se você puder colocar a situação, obviamente sem citar nomes nem nada, porque para não expor as pessoas desnecessariamente, é só para a gente entender esse mecanismo. Mas para entender direitinho esse mecanismo e eu dar a base bíblica para isso, como sempre, eu vou colocar na tela aqui as escrituras para que a gente possa debater um pouquinho. Deixa eu colocar. Eu acredito que já esteja aparecendo aí para vocês. Então vamos lá. Eu vou pegar como exemplo. Obviamente tem outras partes na escritura que eu posso usar esse mesmo assunto aqui e mostrar em várias outras partes, mas eu vou pegar Atos 17 e pegar ele com um pouco mais de detalhe para que vocês entendam. Então vamos lá. Vou começar a partir do verso 1 para vocês entenderem o contexto e aí entender o que se essa ideia de não questionar de maneira nenhuma o que é dito é bíblico ou não. Então vamos lá. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume. Isso daqui é um negócio até interessante, quer dizer, Paulo segundo o seu costume. Então não é uma coisa que ele estava fazendo esporadicamente, era uma coisa que ele sempre fazia. Foi ter com eles, ou foi conversar com eles, né, falar com eles. E por 3 sábados discutia com eles as escrituras. Então você vê que essa questão de você até debater escritura tal, isso é até bíblico, né? Mas aqui vocês vão entender o contraponto. Ó.
expondo e demonstrando que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então, só para vocês entenderem o que Paulo estava fazendo aqui. Aliás, deixa eu até voltar nisso daqui, porque isso daqui foi um assunto sério que foi tratado de maneira enganosa em uma das pregações. Eu tenho até numa live, eu até comentei sobre isso, dizendo assim que Paulo, quando ele foi pregar o evangelho, ele não usava nenhum conhecimento que ele teve como judeu e não sei o que lá. Não, o que eu aprendi no judaísmo, eu não usei. É isso que foi dito, né? Aqui nesse texto você vê que isso é mentira. Por quê? Porque ele diz assim, lá no texto, deixa eu só colocar aqui, porque eu tô lendo, na tela não vai aparecer para vocês, mas daqui a pouco eu coloco, ó, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse. Como que ele expunha o que era necessário que o Cristo, porque Cristo é o Machia, é o Messias, é o prometido a Israel. Então, como que ele fazia essa exposição? Nas escrituras. Então ele usava todo o arcabouço dele do Velho Testamento, porque lembra que naquela época o Novo Testamento ainda não estava escrito, estava sendo produzido, as cartas estavam sendo produzidas, então as coisas estavam sendo escritas ainda, mas ainda não estava escrito. O que que ele usava? O Velho Testamento. E no Velho Testamento ele mostrava a necessidade que o Cristo, o Machia, o enviado, o prometido, né? Ele teria que padecer. E dizendo assim: esse Cristo aqui é Jesus, esse que eu vos prego. Então, quando Paulo dizia assim: o único assunto que eu tenho entre vós é Cristo e esse crucificado, e isso resume, ele pega as escrituras todas, ele pega de Moisés aos profetas, porque é impossível você fazer isso sem utilizar o Velho Testamento. Se você não tiver o Velho Testamento na mão, você não sabe nem que Cristo é o Cristo, porque Cristo só é o Cristo porque os profetas assim prometeram, profetizaram e se cumpriu em Cristo. Então, só para vocês verem como isso é muito importante. Mas vamos voltar lá. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, dizia ele, é o Cristo. Então, ó, e alguns deles ficaram persuadidos e admiraram a Paulo e Silas. Então, quando ele dizia aqui, tendo passado por tal, quem que estava viajando? Paulo e Silas, os dois, né? Bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Então, na verdade, tinham judeus, tinham gentios, tinham muitas pessoas ali e ao que dá a impressão aqui, essa passagem deles pela Tessalônica foi um sucesso, né? Digamos assim, um sucesso evangelístico, né? Mas vocês vão ver que negócio interessante é daqui a pouquinho. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, os procuravam para entregá-lo ao povo. Esse negócio de assaltando a casa é o seguinte: o pessoal arrebentou a porta e entrou lá à força, entendeu? É nesse sentido. Então eles pegaram, foram na casa de Jasson, né? Que era onde eles se reuniam. Então, ali na casa de Jasson, eles foram procurar. Obviamente que essa procura não tinha não tinha nenhum fim nobre, né? Eles queriam matar eles no mínimo, né? Ou espancar pelo menos, mas a intenção era um pouco mais. Vamos lá no 6. Porém, não os achando, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Quer dizer, você vê que a fama de Paulo já vinha, porque ele pregava o evangelho. Então ele diz assim: esses que vêm transtornando o mundo, porque vêm pregando coisas em que a gente não é de acordo, é nesse sentido, por isso que vem transtornando o mundo. Aí diz assim: chegaram aqui, ó, os quais Jasson acolheu. Por isso que arrombaram lá a casa de Jasson e tentaram achar eles lá. E todos eles procedem contra os decretos de César. Você vê que engraçado. Porque, para você entender essa passagem, vocês têm que lembrar que
Jerusalém era cativa dos romanos. Eles odiavam os romanos, entendeu? Eles detestavam os romanos. E nessa hora, até isso daí sai. Não, peraí, olha só, aqui a gente está defendendo o interesse de César, do imperador. Olha que maravilha, né? Os caras odiavam, eles queriam, na verdade, era parar exatamente a propagação do evangelho, né? Ó, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Quer dizer, e aliás, isso era punição de morte, tá? Então, dentro do Império Romano, isso seria punição de morte. Você querer levantar um outro rei, ou reconhecer um outro rei que não o César, era punição de morte. Bom, vamos continuar. Assim alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido fiança de Jasson e os demais, soltaram-nos. E logo à noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então, aqui, só para vocês entenderem e revisar aqui um pouquinho. Voltando aqui. Então, só para vocês entenderem e revisar aqui um pouquinho, é o seguinte. Então, Paulo e Silas, eles foram para Tessalônica. Chegando lá na Tessalônica, eles foram 3 sábados consecutivos nas sinagogas mostrar nas escrituras, provar nas escrituras. Então essas coisas, o evangelho, ele não é simplesmente falar assim, acredite, tal. Não, não, não. Você pega na Bíblia e mostra. Essa é a função de um evangelista, essa é a função de um cristão que sabe defender o que crê, entendeu? Essa é a função. Então, se você não conhece as escrituras, você está perdendo tempo. Comece a ler, porque a sua fé está ali, a base da sua fé está ali. Lembra-se que está escrito que a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus, não é ouvir qualquer coisa, é ouvir da palavra de Deus. Então eles foram lá, 3 sábados consecutivos e estavam provando aquilo ali, e aí criaram um certo problema, porque muitas pessoas creram, então ouvindo eles, eles creram. E falaram, não, beleza, então. E aí começaram a seguir. Aí alguns judeus revoltados com aquilo ali criaram um alvoroço tentando trazer, tentando expulsar Paulo e Silas da cidade ou capturá-los. E aí você lembra que você tinha uma cidade que mandava em tudo, que era Roma, né? Roma na verdade, o Jerusalém era o estado vassalo de Roma. Então eles queriam prendê-los e não conseguiram, entendeu? Não conseguiram. E aí, justamente para fugir dessa agitação, eles foram enviados pelos irmãos da Tessalônica para Bereia. Então, Bereia é uma outra cidade. Aí vocês vão ver exatamente o que aconteceu em Bereia. Vamos lá de novo, voltar para as escrituras. Então é o seguinte, ó. E logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram aonde? A sinagoga dos judeus. Quer dizer, Paulo não perdia tempo. Como dizia ali, como já era de costume deles, eles iam aonde os judeus se ajuntavam. Então eles iam onde tinha povo. Onde povo se ajunta, Paulo estava lá para pregar o evangelho, e não importa. E aliás, isso até traz um complemento do meu vídeo anterior, da minha live anterior, né, que eu falei sobre a questão de que se a gente deve, se um cristão, no Novo Testamento, a reunião deve ser no templo, deve ser numa casa. Lembra que templo, eu expliquei lá com detalhes, templo digamos assim, traduzindo templo no dia de hoje, que é construção, né? Um prédio, né? Então é num prédio, é em casa. E eu falei, tanto faz no prédio, em casa, debaixo da escada, debaixo da árvore ou numa praça pública. Não importa. Onde tiver reunião, é ali que você tem que estar, entendeu? E obviamente que uma vez esse povo convertido, eles também se reunirão novamente. Então, só para vocês, para quem não assistiu a live, volta lá, é a minha live anterior, assista porque foi interessante. É uma live curta para os padrões de live que a gente tem, né? De 3, 4 horas. A live foi 1 hora e pouquinho. E qualquer coisa vocês colocam numa velocidade um pouco mais adiantada e dá para assistir. Mas vamos lá. Aqui no versículo 11. Deixa eu beber uma água aqui. Então, vamos lá. O que Paulo e Silas foram fazer quando eles chegaram em Bereia? Foram à sinagoga dos judeus. E olha o que aconteceu lá.
Ora, estes, quem são estes? Os de Bereia. Eram mais nobres dos que os da Tessalônica. Por que que eles eram mais nobres? Imagina assim, mais nobre no sentido de pessoas com mais qualidades, pessoas mais destacadas, pessoas que se considerar que Paulo, né, os considerou, digamos assim, pessoas mais com mais qualidades. Eu acho que seria o ponto aí primordial, com mais qualidades, comparando com a da Tessalônica. Lembra de o seguinte: na Tessalônica eles pregaram e o povo creu. E creu muita gente. Quer dizer, mais nobre, pensa, num pensamento de uma pessoa que não conhece direito as escrituras, vai dizer, não, peraí. Mais nobre é aquele que eu digo, ele ouve e já sai correndo e não sei o que lá. Paulo não pensava exatamente desse jeito. Ó, vai dizer o porquê. Ó. Porque receberam a palavra com toda a avidez. Então, quer dizer, esse foi. Por que eles consideraram mais nobre? Porque eles receberam a palavra. Então, quando Paulo e Silas foram falar com eles, falando assim: ó, eu vou trazer aqui, falar com vocês sobre o Messias, o aguardado. Eles já foram lá para ouvir. Por quê? Por que que isso daí é um sinal de nobreza também? Porque todo a pessoa que tem digamos assim, avidez para ouvir sobre Cristo, para ouvir sobre o Evangelho, para ouvir sobre as coisas de Deus, é uma pessoa que busca as coisas de Deus. Então, esse é um sinal de uma pessoa convertida, inclusive. A pessoa convertida, o assunto que ela mais gosta de falar é sobre as coisas de Deus, e que ela mais gosta de ouvir também é. Só que qual é o outro sinal que mostra? É só ouvir? É só receber aquilo ali? Não, não é. Ó, examinando, porque é o seguinte, vamos voltar aqui. Porque ouvir o da Tessalônica também ouviu, também recebeu. Mas aqui, ó, examinando diariamente as escrituras para ver se todas as coisas eram assim. Então vou repetir. Então eles receberam com toda a avidez a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Aí, de sorte que muitos deles creram, bem como um bom número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, vamos lá. Será que creu mais do que na Tessalônica? O texto não diz. Diz assim: muitos deles creram. Mas na Tessalônica creu muita gente, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, na Tessalônica, creu muita gente, mas foi Paulo usou essa medida para dizer quem era mais nobre e quem era menos nobre? Não, ele disse assim, ó: os que, ouvindo a palavra com avidez, pegaram as escrituras. Cadê aqui? Eu tenho várias escrituras aqui, mas essa daqui é um pouco pesadona aqui para vocês verem. Só retomando aqui a gravação aqui, infelizmente eu tava falando e aí eu fui pegar a Bíblia que tá aqui em cima da mesa e bateu no fiozinho aqui da câmera que liga no computador e caiu a gravação no meio aqui, porque o meu computador tá com a entrada USB um pouco frouxa aí, então qualquer coisinha que você mexe o negócio vai e derruba. Mas fazer o quê, né? Mas vamos continuar. Então eu ia pegar as escrituras, porque o que que eu tava dizendo? E eles, os da Tessalônica, pegavam lá a palavra de Deus e abria lá. Paulo dizia assim: Cristo, Jesus é o Cristo, por causa que ele sofreu uma morte de cruz para perdão dos nossos pecados, porque aí dizia, por causa disso, disso, disso. Eles pegavam as escrituras e oravam. Ah, beleza, você está dizendo isso daí? Aonde que isso daqui está escrito? Ah, tá escrito lá em, ó, conforme prometeu o profeta Isaías, vamos lá, Isaías. Isaías 53, ou Isaías 56, ou Salmos, conforme Paulo fazia. Ele fazia isso de praxe. Se você pegar as escrituras, que se você pegar lá, eu nem vou colocar ali em cima para não cair a gravação de novo. Então, por exemplo, se você pegar
as cartas de Paulo, você vai ver que ele referencia muito. Por quê? Porque Paulo, graças a Deus, né, teve essa iluminação e que Deus abriu o entendimento dele e ele conseguiu, digamos assim, ter um entendimento especial, assim, porque foi Deus que revelou para ele esse entendimento. Paulo tinha essa revelação porque era um apóstolo e ele precisava deixar escrito para que hoje a gente soubesse disso, porque se Paulo não tiver, se Deus não tiver, obviamente que se Deus não tivesse usado Paulo, usaria outro apóstolo, mas assim, usou Paulo para esse propósito. Então ele dizia assim: é isso daqui conforme o profeta disse. O profeta está dizendo aonde que o profeta está dizendo? Ah, está dizendo aqui. Ótimo. Então o que que Paulo considerou mais nobre? O que que Paulo e Silas consideraram mais nobre? Justamente os irmãos que mais questionavam. Agora, a minha pergunta, pensa só, para uma pessoa que está ali na frente com autoridade, dizendo que ele está falando em nome de Deus, não seria melhor uma pessoa que simplesmente ouve e beleza, e acredita? Eu não estou dizendo que a pessoa ouve e entra por um ouvido e sai por outro, mas ouve e acredita do que uma pessoa que ouve, fica lá questionando, ah não, mas eu quero saber qual que é a base disso, qual que é isso? Assim, pensa só, nos olhos humanos, não seria melhor uma pessoa assim? Algumas pessoas acham que sim, mas as escrituras dizem que não. Esse tipo de pessoa em si é até ruim. Por quê? E aí, qual que é a ideia do negócio? A ideia do negócio é o seguinte: que se chega um falso profeta na Tessalônica, faz a festa. Porque como ninguém consulta nada nas escrituras, então a pessoa chega com um discurso bonito, dizendo assim: ó, Deus me fez saber tal coisa e não sei o que lá e tal, e aí o cara vai acreditar e vai arrastar um monte de gente. Agora, chega um falso profeta na Bereia. Não se cria, ele não vai ter ninguém seguindo ele. Por quê? Por causa que na Bereia, a primeira coisa que um falso profeta vai querer falar é mentira, obviamente. Eles vão pegar nas escrituras e vão falar: não, peraí, você está dizendo aqui? Não está aqui, não. Se não está aqui, isso é mentira. Então vá contar essa história para quem você quiser. E aí, o que que acontece? Então essa é a ideia. A ideia por trás dessa nobreza da Bereia é justamente que o evangelho cresceria ali com muito mais vigor do que, por exemplo, na Tessalônica. Então essa é a ideia. Então esse negócio de que você deve ouvir tudo e ficar quieto e concordar com tudo, isso é conversa. Aliás, tudo que eu digo para vocês no vídeo, por que que eu dou as referências bíblicas? É para você conferir nas escrituras, entendeu? É para você conferir nas escrituras, porque eu sou homem assim como todos, então eu posso errar assim como todos, entendeu? Então, apesar de eu estar aqui tentando fazer as coisas com o máximo de transparência, com o máximo aqui de fidelidade, ué, mas isso está na minha cabeça. Você tem certeza que eu estou fazendo isso? Então, justamente aí é que está o ponto. Você precisa consultar as escrituras. Se você não consulta as escrituras, então se você não consulta as escrituras, você vai ser conforme a palavra diz. Você é menino inconstante, levado por qualquer vento de doutrina. Tá certo? Então qualquer pessoa te engana, porque você não consulta, você não vê se as coisas são assim mesmo. Então isso é o importante. Então, toda essa ideia, quem diz que vem pregando para você em nome de Deus e diz que não é para você duvidar, falso profeta. Você não precisa nem saber se a profecia na boca dele vai cumprir ou não vai cumprir. Lembra? Assista meu vídeo sobre profecias. Falsa profecia cumpre também, tá? Porque a falsa profecia da vista do evangelho não é só aquela profecia que não cumpre, é a profecia que cumpre e leva você após outros deuses, entendeu? Então, assim, a pessoa que fala isso para você, fala é falso profeta, tá certo? É falso profeta porque a Bíblia diz isso. As escrituras dizem isso. Então, contra as escrituras não há palavra de homem nenhum que sobressaia, entendeu? Inclusive para Cristo usou as escrituras. Para ele provar que ele era o Cristo, usou as escrituras. Eu gosto de dar muito esse exemplo. Quando os discípulos vinham no caminho de Emaús, quando Cristo encontrou com eles,
para ele dizer o que o Cristo teria que padecer, lá está escrito assim: e abriu-lhes as escrituras, começando de Moisés até os profetas, e explicou tudo o que dele se encontrava nas escrituras. Pronto. Se o próprio Cristo não falou assim, ó, ouça e acredite simplesmente no que eu estou falando. Não, Cristo falava assim, conforme diz as Escrituras, conforme foi profetizado. Todas essas partes são assim. Então, essa ideia, isso é uma doutrina, essa ideia de que não questione, não faça pergunta, não pense, não. Em pensamento você vai estar pecando se o profeta estiver te dizendo alguma coisa e que você não acredite. Não acredite logo de cara. Aí você vai confirmar para ver se está nas escrituras, tá certo? E vai passar pelo crivo das escrituras para você saber se aquelas coisas são assim. Então, eu quis trazer esse vídeo porque isso é uma coisa extremamente importante. Porque o falso profeta se cria exatamente aí. E aí é onde ele engana muita gente. Espero que você assistindo esses vídeos e o vídeo desse canal contribua para que você não seja enganado, tá certo? Bom, então eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueça, dê like, curta, compartilhe o vídeo. Peço até desculpa pela essa interrupção aí no meio, mas essa interrupção tem a ver com esse negócio do fio da câmera aí que soltou. Não se esqueça, também mande o vídeo para as pessoas que você sabe que estão enganadas e tal, e que esse vídeo pode ajudar e colaborar para que essas pessoas abram o entendimento, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.